Você está estudando para cibersegurança ou acabou de entrar numa vaga e não sabe se começa a estudar Linux ou Windows? Fica comigo até o final desse vídeo porque você vai entender qual deles é o melhor e qual você deve estudar. Então vamos lá. Eu sou Vinícius, especialista em cibersegurança e você está no Cybercodes. Indo direto ao ponto, eu vou fazer uma primeira segregação. Vamos diferenciar o uso de Windows e Linux para desktops, workstations, ou seja, o computador que você usa para trabalhar no dia a dia, e servidores. Começando pelo tema Workstation, qual dos dois é melhor para utilizar em cibersegurança? Você vai notar que existe até uma certa rixa com relação a isso. Tem aqueles que adoram Linux e vão dizer que é o melhor sistema operacional para se usar. Tem gente que vai defender o Windows, até mesmo porque ele é amplamente utilizado e provavelmente é o sistema operacional que você aí do outro lado está mais familiarizado. E antigamente isso fazia muito mais diferença, porque realmente o dia a dia com um ou com outro mudava bastante, e isso iria impactar diretamente em qual dos dois facilitaria sua vida no dia a dia de trabalho. Mas sinceramente, hoje em dia tanto Windows quanto Linux te permitem trabalhar com bastante produtividade. Não vai mudar muito de um para o outro, a não ser, é claro, que você trabalhe em algum time, em alguma frente mais específica, como por exemplo o Pentest, e aí provavelmente o seu sistema operacional de base será sim o Linux. Mas falando de cibersegurança de um modo geral, você vai utilizar aquele que for da sua preferência para a sua máquina de trabalho. Mas eu tenho uma notícia um pouco triste para quem adora Linux, porque muitas empresas, principalmente as grandes empresas, te fornecem um computador corporativo para você realizar suas atividades do dia a dia, e as chances de ser uma máquina Windows é extremamente alta. É o mais popular e a máquina vem toda travada, então você não pode trocar o sistema operacional. Você provavelmente não será o administrador do sistema operacional da sua máquina, mas calma que não é o fim do mundo. Ainda tem bastante empresa que te permite trabalhar com um computador pessoal. Como é o caso da empresa que eu trabalho, eu utilizo o meu computador pessoal e aí tanto faz se é Windows, Linux ou macOS. Inclusive, pela minha experiência, eu te digo que é mais provável a empresa utilizar MacBook para todos os funcionários do que um computador com Linux. Para trabalhar com Linux serão em times mais específicos, como eu comentei, ou no caso de empresas que te permitem usar a sua máquina pessoal, e aí eu recomendo o sistema operacional que você tiver mais familiaridade. Quando o assunto são servidores, o discurso vai mudar um pouquinho, porque o propósito de um servidor é diferente. E aproveitando para te explicar brevemente o que é um servidor e qual a diferença para uma workstation, caso você esteja iniciando agora e ainda não tenha isso muito claro, é basicamente o seguinte: o sistema operacional voltado para estação de trabalho é um pouco diferente do sistema operacional voltado para servidores. E para explicar de forma bem simples, pensa o seguinte: o propósito de um servidor é ficar ligado o tempo inteiro. Ele não vai ser desligado, ele não pode ser desligado a qualquer momento, porque ele está rodando algum serviço, alguma aplicação que é importante para a empresa e que precisa estar disponível a todo momento. Diferente do seu computador pessoal, que é muito comum que você o desligue sempre que não estiver usando. E pelo fato dele ter esse propósito um pouco diferente, a arquitetura dele vai mudar um pouco em alguns aspectos e a imagem do sistema operacional já vem com algumas ferramentas pré-instaladas ou de fácil instalação para você poder utilizar nesses protocolos e serviços que geralmente os servidores utilizam. Sendo assim, qual é o melhor sistema operacional para servidores? Qual eu devo estudar? Linux ou Windows? E a verdade é que depende. Existem serviços e ferramentas que funcionam nos dois, mas que geralmente serão mais simples de serem implementadas e de dar manutenção, de fazer a sustentação do ambiente, se forem ou em Windows ou em Linux. Por exemplo, você pode subir uma aplicação web, ou seja, um servidor que ficará ligado o tempo inteiro, hospedando um site da empresa que você trabalha, por exemplo, e ele precisa estar acessível 24 horas por dia. Você consegue fazer isso tanto em Windows quanto em Linux. Existem algumas peculiaridades, algumas coisas que vão variar na implementação, na gestão, manutenção desse servidor, e aí cabe ao analista de segurança e principalmente de infraestrutura ajudar a definir qual dos dois será melhor para a empresa. Quais propriedades, quais características de ambos os sistemas operacionais
beneficiam mais a empresa para utilizar aquele serviço nele. E talvez você esteja pensando que eu falei e não disse nada, porque você ainda não sabe qual dos dois sistemas operacionais você vai pegar para estudar. Bom, a minha recomendação inicial é que se você já estiver no mercado de trabalho, se você já estiver alocado, conversa com o seu time e pergunta para eles qual seria o mais utilizado, qual dos dois será mais valioso para o time e você pode começar por ele. Caso você ainda não esteja trabalhando na área e queira uma sugestão de qual dos dois começar, eu recomendo Linux e eu vou te explicar o porquê. Muitos dos serviços que você vai utilizar nos servidores, eu vou listar alguns exemplos bem básicos aqui para vocês conhecerem um pouco mais, caso ainda não tenham ouvido falar ou ainda não tinha imaginado que tinha um servidor, um computador ligado o tempo inteiro e fazendo esse tipo de serviço. Nós temos, por exemplo, os servidores que hospedam aplicações web. Então, todo site que você acessa, toda página web está hospedada em algum servidor, em algum data center, em alguma cloud, que no final das contas também é um servidor. Você pode ter um servidor com serviço de DNS interno, e ele tem a mesma função do DNS que você já ouviu falar na internet, mas ele vai ser gerenciado pela própria empresa, com os domínios da empresa, e tudo sendo gerenciado, todos os dados sendo trafegados na rede interna da empresa. Você tem servidores para envios de e-mails com SMTP e IMAP, por exemplo. Você tem servidores que rodam aplicações como, por exemplo, PAN, CIEM, ZTNA, entre outras opções. Você provavelmente irá se deparar com o Active Directory. Então, o ideal seria, por exemplo, você vai fazer um laboratório para aprender a subir uma aplicação web e você pode testar nos dois sistemas operacionais, tanto em Linux quanto em Windows. E subindo duas VMs assim na sua máquina, você consegue fazer diversos tipos de testes, de laboratórios, estudar várias ferramentas, serviços e protocolos em ambas as plataformas, tanto Linux quanto Windows. Mas para justificar a minha resposta de optar por Linux, é justamente pelo fato dele ser um pouco mais simples, mesmo que inicialmente seja um pouco mais difícil de usar. E como assim ele pode ser mais simples e mais difícil? De modo geral, o Linux tem uma arquitetura, uma construção mais simples, e você nota isso facilmente pela estrutura de arquivos, pelos diretórios, ou quando se trata de servidores, pela interface gráfica que não existe. Vai ser aquela telinha preta com as letras, um prompt de comando e só. Já no caso de servidores Windows, você provavelmente irá se deparar na maior parte do tempo com aquele Windows Server padrão que tem a carinha do Windows 10, 11 comum, e você consegue subir um servidor Linux com um size de máquina extremamente pequeno. Com menos de 1 GB e um núcleo, você consegue subir um servidor Linux e rodar alguns serviços, mas você não é capaz de fazer isso com Windows. E no final das contas, tanto um quanto o outro será um caminho necessário, uma ferramenta necessária para você chegar do outro lado. Que, por exemplo, é entender como subir uma aplicação web, como criar um servidor de DNS, como ele funciona. Entendendo o protocolo, você vai ver que é a mesma coisa nos dois sistemas operacionais, até por isso que existe o protocolo. E nesse aspecto, o Linux te força a olhar um pouco mais para o problema que você está resolvendo, para a lógica, do que para a facilidade de implementar. Não que seja muito mais difícil, mas é mais simples você decorar visualmente, você clicar numa pasta do que você ter que usar comandos para isso. Agora, dependendo do time que você for trabalhar, pode ser que você nem precise ter um conhecimento tão aprofundado em sistemas operacionais, e aí eu recomendo que você vá pela demanda mesmo. Se, por exemplo, o seu time utiliza bastante, interage bastante com o Active Directory, usuários, grupos, GPOs, eu recomendo que você dê uma atenção maior nisso. Mas para resumir então, a primeira opção é entender com o seu time qual dos dois conhecimentos vai te ajudar mais. A segunda opção é montar um laboratório tanto em Linux quanto em Windows e implementar os serviços e protocolos em ambas as plataformas para você entender as diferenças que existem entre elas e o padrão que existe na implementação do protocolo. Se nenhuma das duas opções forem possíveis, eu começaria por Linux e depois iria para Windows. Se você não sabe o que estudar de Linux e o que estudar de Windows, deixa aqui nos comentários que eu preparo um conteúdo sobre isso. E não vai embora ainda não, porque eu tenho que te contar sobre o meu grupo no Telegram.
por lá eu estou construindo uma rede muito bacana de networking. A galera está interagindo bastante, fazendo reuniões entre eles, trocando dicas de estudos, laboratórios, criando conexões no LinkedIn, compartilhando vagas tanto de estágio quanto oportunidades na empresa que alguém trabalha. Vira e mexe aparece alguém e diz que tem vagas de júnior, por exemplo, ou de pleno, sênior na empresa que está. E eu te convido a dar uma olhadinha lá e conhecer um pouco da minha comunidade. E já que você se interessa por cibersegurança, não para por aqui não, ó. Assiste esse outro vídeo aqui. Falou!